Ei, homem de Deus, ei, mulher de Deus, Deus te abençoe nesse dia. Eu quero meditar com você na palavra do Senhor lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 11, que diz assim: Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Aleluias. Sabe, amado, nós que temos o Espírito Santo de Deus, a gente tem a mente de Cristo. E às vezes as pessoas, elas estão passando por fases na vida de turbulência, de pensamentos negativos, de situações contrárias, e aí não consegue definir o seu dia a dia, não consegue ter a paz na alma, no coração, na mente, e aí fica, amado, sem uma diretriz espiritual. Existe uma história de um menino e de um fazendeiro, e eu quero compartilhar com você essa história para que você possa entender. Jesus gostava muito de parafrasear. Eu gosto muito dessas histórias porque às vezes conta um pouquinho de nós. O fazendeiro, ele tinha um relógio, e esse relógio era um relógio que tinha muito valor, tanto financeiro como sentimental para ele. E um belo dia na fazenda, no celeiro, ele, sem querer, ele deixou cair o relógio e não percebeu, e perdeu o relógio dentro desse celeiro. E ele ficou muito preocupado, porque quando ele foi procurar o relógio, ele percebeu que já não estava mais com ele. E aquilo ali tinha um sentimento muito grande, porque aquele fazendeiro, ele tinha ganhado aquele relógio do pai dele. E aí ele chega para as crianças, para os jovenzinhos lá da fazenda, e fala para os jovens: olha, eu vou dar um grande prêmio para aqueles que acharem o meu relógio. E aí aqueles meninos se juntaram, todos eles, e saíram correndo e foram procurar o relógio, né? E procuraram daqui, entraram no celeiro, mexeram aqui, mexeram ali, nada de encontrar esse relógio. E aí todo mundo ficou triste porque procuraram o dia inteiro. Aí os meninos voltaram para suas casas, todos tristes porque não ganharam o prêmio, não ganharam nada daquele fazendeiro. Mas um menino chegou no fazendeiro e falou assim para o fazendeiro: Senhor, eu posso ficar dentro do celeiro mais um pouquinho? Porque eu quero ver se eu consigo achar. Aí o fazendeiro olhou para ele e falou: escuta, mas você ficou o dia inteiro e você não conseguiu achar. E aí o menino falou assim: me dá mais essa oportunidade. Aí o fazendeiro falou: ok, pode ir lá, pode sentar lá no celeiro e observar, né? E pode procurar. E aí o menino entrou no celeiro e ficou ali por um bom tempo. De repente, o menino saiu de lá de dentro com o relógio na mão. O fazendeiro olhou assustado e falou: escuta, mas como que você achou? Como que você conseguiu achar? E aí o menino falou: é simples. Eu sentei dentro do celeiro, fiquei no silêncio, sem ninguém falar nada, sem ninguém fazer nenhum barulho. E aí eu ouvi o barulho do tic-toc, o barulho do relógio. E aí eu segui o barulho do relógio, e até que eu achei. Moral da história: às vezes nós temos que parar um pouquinho para ouvir a voz de Deus. Às vezes o silêncio da nossa mente faz com que a gente tenha uma diretriz. Às vezes, alguns minutos para a nossa mente, todos os dias, é necessário. Sabe por quê? Porque nosso dia a dia é tão turbulento, nosso dia a dia é tão corrido, nosso dia a dia, ele faz tantas coisas. E aí eu aprendi uma coisa com esse menino: uma mente em paz pode pensar muito melhor, mas uma mente que não tem paz pode trazer muita confusão. Ou seja, dependendo do ambiente que você está, o barulho que está no local pode incomodar a sua mente e fazer com que você não reflita nas suas atitudes, fazer com que você não pense na sua forma de conduzir a sua vida no seu dia a dia. Então para um pouquinho para você pensar, para um pouquinho para deixar Deus falar na sua mente, para Deus falar no seu coração, para Deus falar com você. Pare um minutinho todos os dias e reflete
na sua vida, na sua história, se as atitudes, sabe, eu costumo parar um pouquinho para refletir no meu dia, para refletir nas coisas que eu fiz, se eu fiz correto, se eu errei, aonde eu devo consertar, sabe, a nossa mente, ela precisa desse espaço, e muita gente não tem dado esse espaço para a mente e tem se tornado uma grande confusão. Então, às vezes, a nossa vida, ela precisa ser definida por uma direção, e a única direção que eu conheço é o coração de Deus e a mente de Deus. Se você perceber em 1 Coríntios 2:11, ele diz assim: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o próprio espírito do homem que nele está? Então, ou seja, se for somente pensar pelos meus pensamentos, sou eu que estou fazendo, não é Deus. Agora, quando eu paro tudo isso, da mesma forma que ele dá continuidade a esse versículo, ele diz assim, ó, da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, para mim ter esse relacionamento com Deus, eu tenho que parar. Eu tenho que ouvir a voz de Deus dentro de mim para conduzir. Aquele menino, ele parou. Enquanto estava bagunça, ele não conseguia assimilar aquilo que era necessário. Sabe, enquanto você está com a sua mente confusa, você não consegue assimilar aquilo que é necessário para você, você não consegue ter uma diretriz para você. Mas quando você para e você começa a ter discernimento espiritual, ouvir a voz de Deus, você vai ver que você vai ter uma direção. Talvez hoje você está pedindo para Deus uma direção. Talvez hoje você está precisando ouvir a voz de Deus por uma direção para a tua vida, porque você está preocupado de como vai ser o dia de amanhã. Não se preocupe. Entenda, amada, a única forma de nós conduzirmos a nossa vida é ouvir na voz de Deus. Não fique preocupado como vai ser, de que forma vai ser, quais os momentos que você vai precisar. Pare um pouquinho, por favor. Pare um pouquinho e ouça como aquele menino ouviu o tic-tac do relógio. E ali ele foi na direção onde estava o relógio. O fazendeiro ficou muito feliz de receber de volta aquele relógio. Mas acredito eu que mais feliz ainda ficou, aleluias, aquele menino, aonde ele pôde encontrar. Por quê? Porque ele tinha uma mente tranquila. Uma mente em paz pode realizar muitas coisas. Não se preocupe, amado, com as coisas que têm acontecido no seu dia a dia. Não se preocupe com aquilo que há de fazer. Confie em Deus. Entrega o teu coração a Ele. Faça a vontade dEle e você vai viver o melhor de Deus na tua vida. Em nome de Jesus, eu quero orar com você a oração do Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou. Se você puder, pare um minutinho aí, pare o seu coração aí, pare tudo que você está fazendo, sabe? Um minutinho não vai fazer nem um pouquinho de mal para você. Ouça a voz de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém, Jesus. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Se você gostou aí, ó, deixa o seu joinha. Aleluia. Se você ainda não curte o canal, clica aí para você curtir o canal, para você ter todos os dias uma mensagem da parte de Deus. Eu creio, amado, que grandes coisas o Senhor vai fazer, amado. Coloque lá, ative o sininho, sabe? Compartilhe com os seus irmãos, porque quantas vidas, quantas pessoas precisam ouvir a voz de Deus? Quantas pessoas precisam, amado, parar um minuto e entender o propósito de Deus? Talvez você conhece pessoas que estão atribuladas. Por quê? Porque está com a mente confusa, está com a alma sem uma diretriz espiritual. Então para tudo, para o que você está fazendo e ouça a voz de Deus. Que Deus te abençoe nesse dia, que a grandeza de Deus se estabeleça não só sobre você, mas sobre todos aqueles a qual você ama. Deus te abençoe no nome de Jesus.